Paz, Senhor, irmãos. Amém? Aleluia. Quem está feliz com o Senhor hoje? Amém? Parabéns para você que é pai, para você que é filho, porque todos nós temos um pai. E agradecemos a Deus porque Ele é o nosso maior pai. Amém? E hoje eu vou falar sobre um pai, Abraão. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías. O pessoal pensou que era Gênesis, né? Abraão é um personagem bem famoso da palavra de Deus. Está em Gênesis, está em Êxodo, está em Levítico, está em Números, está em Josué, está em Neemias, está em Miqueias, está em 1 Reis, está em Isaías, está em Jeremias e por aí vai. Isaías 51. Aleluia. É bem provável. Ainda bem que você me conhece bem. Capaz de ser arrebatado primeiro a mesinha, né? Depois a gente. Amém? Isaías 51. Quem não achou, diga, estou procurando. Todo mundo achou? Então tá bom. Diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Amém? Vamos ler de novo? Todo mundo junto, então. 1, 2, 3. Olhai. O pessoal parece que está orando em línguas agora, né? Pode aceitar. Tem traduções diferentes, né? Bom, a história de Abraão é uma história bem famosa. E dificilmente eu prego sobre Abraão. Mas ontem a pastora Fabiana falou um negócio para mim e ficou na minha cabeça. E ela estava falando sobre Abraão, me falou sobre Abraão. Ela gosta bastante de Abraão. Eu gosto bastante de Moisés. E aí eu fiquei pensando, orando. Quando eu acordei hoje cedo, era 6 e pouquinho, estava bem frio. Né? Não dava nem para ver as casas da frente, por causa da neblina. E aí eu fiquei orando e falei: Senhor, qual é a palavra para hoje? E Deus me falou sobre Abraão. E aí fiquei pensando, a história de Abraão é bem complexa, ele é bem famoso, é bem conhecido, né? Muito detalhe, muita história, muitas idas e vindas para vários lugares que Deus direcionou a sua vida. E aí eu fiquei pensando a respeito dessa palavra, a respeito desse homem, da influência dele. E aí eu pesquisei referência, onde que fala sobre Abraão na Bíblia, e aí eu fiquei até admirado, porque eu nem sabia que tantos livros da Bíblia falam sobre a pessoa dele. Né? Gênesis fala sobre a história principal, mas os outros textos da Bíblia, os outros livros, eles testificam da mesma palavra, daquilo que foi falado, daquilo que foi orientado, daquilo que foi ministrado e daquilo que foi profetizado sobre a vida dele. Nada diferente, irmãos, da nossa vida. Deus, como Abraão, Ele nos chamou, nos separou, nos escolheu, nos abençoou. Se você está aqui hoje é porque Deus te escolheu, Deus te chamou para que você estivesse aqui hoje, para que você saísse daqui com uma palavra diferente sobre a sua vida, com uma mudança na sua vida. Que você não permanecesse mais do jeito que você está, mas que você possa ter uma mudança na sua vida física, sentimental e espiritual. E o texto sobre Abraão começa narrando o ambiente onde ele morava. Ele morava em Ur dos Caldeus, que era na Babilônia. E a Babilônia, a gente sabe toda a história, principalmente no livro de Daniel e principalmente em Apocalipse, né?
que faz uma referência bem trágica sobre a Babilônia. E ele resolve não permanecer naquele ambiente. E ele abandona tudo que tem lá, ele abandona os ídolos que tem lá, ele abandona a família que tem lá, abandona tudo. Porque ele queria que a sua vida fosse diferente do ambiente onde ele estava envolvido. E o que Deus quer falar para você hoje, já desde o começo, Deus não quer que você permaneça mais no ambiente onde você está envolvido. Deus quer que você tenha uma mudança drástica hoje. E a primeira palavra que Deus fala para Abraão, ele fala, olha, está lá em Gênesis 12, versículo 1, fala, sai da onde você está. Sai da sua parentela, sai do seu trabalho, sai da sua idolatria, sai desse povo idólatra, sai dessa sua condição, sai e vai para um lugar onde Deus determinará. Ah, pastor, é para eu sair da minha casa, eu falar tchau para meu pai e para minha mãe, hoje dia dos pais é tchau pai, beijo, né, e vou embora. Não. O que Deus quer que você mude hoje, principalmente no sentido espiritual. Quanto tempo você está nessa mesma vida e você já se conformou com esse ambiente? Você já se conformou com a sua situação? Você já se conformou que Deus já operou tudo aquilo que Ele podia? Não vou nem orar mais porque Deus nem vai me dar. Tem crente que já está nesse nível de situação e nesse nível de oração. Nem vou orar mais porque Deus não vai fazer. Eu já ouvi tanto Deus falar que Ele vai fazer. Eu já ouvi tanto falar que Ele virá. Mas Ele está demorando tanto. Eu já ouvi tanto que Deus abençoa e eu estou esperando minha bênção chegar. Eu já ouvi tanto que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro. E meus olhos não veem. E eu vim aqui te falar, os seus olhos não veem, irmãos, porque você está preso naquilo que o homem pode te oferecer, naquilo que a circunstância pode se apresentar, naquilo que o mundo pode te oferecer. Mas hoje Deus quer que você tenha uma visão diferente, como a de Abraão. Ele foi considerado o pai da fé. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21, fala que ele era o pai de todos nós. Toda a palavra que foi ministrada, foi lançada sobre Abraão, ela se cumpre até os dias de hoje, na minha e na sua vida. Foi por causa de uma pessoa que Deus mudou toda a história de um povo. E no versículo 23, a Bíblia diz assim que Abraão, por seguir as ordens de Deus e permanecer na fé, ele foi chamado amigo de Deus. Quantas pessoas você já leu na Bíblia que foram chamadas amigos de Deus? Não cabe numa mão. Aliás, cabe e sobra alguns dedos, né? Ao contrário. Amigo de Deus. Não é amigo de Deus porque eu quis amizade com Deus. Pelo contrário. O texto deixa bem claro aqui. Deus se apresenta para ser o seu amigo hoje. Deus te apresenta para ser o seu Deus hoje. Deus te apresenta para ser o seu ajudador hoje. Deus se apresenta hoje para ser o seu aliciador, o seu amigo verdadeiro, o seu médico. Deus se apresenta hoje para ser o seu socorro, bem presente na hora da angústia. Deus te apresenta hoje para que você ache consolo. Deus te apresenta hoje para que você tenha segurança nas coisas que você faz. Deus te apresenta hoje para que você tenha fé e creia que Ele pode fazer qualquer coisa. Ele veio se apresentar aqui hoje como um pai. Não é no pai que a gente acha o socorro, não é no pai que a gente acha a referência da segurança, não é no pai que a gente acha o protetor, que a gente acha o trabalhador. A gente busca no pai a figura de referência. Nada diferente, irmãos, do que Deus tem que ser na minha vida e na sua. Ele precisa ser a minha referência. E eu preciso começar, irmãos, a crer naquilo que Ele fala. Pode passar o tempo que for, irmãos. A palavra dEle se cumpre. A Bíblia diz assim, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Nós estamos no tema do arrependimento. E o texto diz assim, que ainda que alguns tenham a promessa de Deus como tardia, Deus nunca se atrasa. Ele não quer que ninguém se perca. Deus quer que você mude hoje o seu entendimento, a sua condição. Se nós formos continuar a nossa vida, irmãos,
esperando que Jesus vai vir, a gente está se acostumando com as coisas de Deus, está se acostumando com as coisas do mundo. A gente olha para o mundo e vê que o mundo está cada dia pior, que é trágico, não é notícia boa, é só tragédia. E às vezes a gente nem consegue agir para ajudar alguém na tragédia. E a gente está se acostumando, é assim mesmo, está sendo levado, não tem o que fazer. Esse daí, esse já está perdido, não tem nem o que fazer, nem vou orar mais. Essa situação eu nem vou mais me comprometer. Isso, e a gente tem colocado as coisas como uma naturalidade, que Deus fica talvez espantado com essa situação. Deus não chamou ninguém, irmãos, para ser o sofredor, a vitimazinha. Não, a Bíblia diz que Deus te escolheu, te deu um nome que é sobre todo nome, junto com o nome de Jesus, para que através do nome de Jesus você tenha poder e autoridade para fazer qualquer coisa. Já parou para pensar isso? Se Deus ele é o Pai e Jesus é o Filho, você é considerado um herdeiro como Jesus é. E na autoridade do nome de Jesus, Deus deu poder para você e para mim, irmãos, para fazer qualquer coisa. O problema é que a gente está se acostumando e achando que o nome de Jesus não tem mais poder. E Deus veio falar para você hoje, eu sou aquele que tem todo o poder. É Ele, irmãos. Tudo está na mão dEle. Não importa o que apareça, não importa a palavra que for lançada sobre você, importa que você ouça aquilo que Ele diz. Mesmo que não faça sentido no começo. Imagina Deus chegar para você e falar assim, olha, sai da tua terra, sai da tua casa, sai do seu trabalho, sai da sua família, abandona todas as coisas e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não, mas onde é? Primeira pergunta que a gente ia fazer, onde é? Para onde que eu vou? Preciso levar mala? Se fosse a Fabiana, ia falar, preciso saber onde que é, o que eu preciso levar. E em casa ela que organiza essas coisas. É longe, demora, preciso de transporte, vou pagar com o quê? Vou me alimentar do quê? Irmãos, Deus só espera uma coisa, que você saia. Todas as outras garantias estão presas nele. Todas as outras necessidades estão vinculadas nele. Quando ele deu a ordem, irmãos, ele já garantiu a execução do plano. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos querendo entender o que é que Deus fará. Irmão, você vai perder um grande tempo da sua vida tentando isso. Não é pouco tempo, não. É muito tempo. Deus ele não trabalha, irmãos, com revelação completa do seu plano. Os mistérios são descobertos nos vínculos de intimidade. Nos horários onde que ninguém quer orar, é onde Deus gosta de manifestar e revelar todos os seus segredos. Aqueles que querem buscar algo de Deus além do que os demais, aqueles que querem sair do raso, como ensinou Ezequiel, que querem ter uma vida de maior profundidade, aqueles de maior profundidade mergulharão nos sinais escondidos de Deus. E Deus hoje está te chamando para que você saia dessa situação hoje e comece a ter uma vida diferente. E eu acho fantástico o texto de Abraão, que assim, quando ele ouve a ordem, o que ele faz? Reúne todas as coisas sem demora. Deus falou, eu tenho que ir. Deus falou, eu tenho que obedecer. Deus falou, eu tenho que fazer. Deus me chamou, eu preciso me apresentar. Em casa eu ensino para eles. Missão dada é missão cumprida. Se receber uma ordem de uma autoridade, precisa ser executada. Mas eu não quero, eu não gosto, eu discordo, não importa. Obedeça. Se Deus está dando uma ordem para você hoje, saia da vida que você está, precisa algo ser modificado dentro de você para que você seja transformado hoje. Você não se conforme com a vida que você está. E a palavra aqui, irmãos, é para todos. Talvez você fale assim, eu sou pastor e nem preciso dessa palavra aí. Talvez você seja o que mais precise. Porque ao longo do tempo a gente vai se acostumando em fazer as coisas de Deus, está se acostumando o jeito de falar, o jeito de pregar, o jeito de anunciar, o jeito de cuidar da casa de Deus. E Deus hoje quer que você fique com a melhor parte, que é obedecer e ouvir a voz dEle.
E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, em cumprir os objetivos de Deus. E quando Deus vem com a outra palavra para Abraão, ele fala assim: Abraão, sai para fora agora de onde você está. Olha para o céu. Olha para o céu. Conta as estrelas do céu. Deus já propõe um desafio, né? Conta as estrelas. Até hoje, com toda a tecnologia que tem, estima-se. Não consegue contar. Mas lá no Salmo 147 diz assim que ele conta cada uma das estrelas do céu, chama pelo seu nome diariamente. O homem não tem a possibilidade de contar nem um terço das estrelas. Deus chama elas pelo nome diariamente. Conta cada uma delas. Imagina o que ele não faz por nós, irmão. Imagina o que ele faz por mim e por você. Ah, mas Deus não me vê, Deus isso. Irmãos, para de sair do canal da vítima. Deus hoje quer que você tenha uma postura de filho do rei. Foi para isso que ele te chamou, para ser o filho do rei. Não era para ser largado, esquecido, não. É para sentar na mesa, para comer com o rei. Talvez a circunstância te leve para um lugar onde você ficou isolado, ficou deixado para lá, não importa. O texto diz aqui bem claro, Abraão ele estava só. Mas Deus o chamou, o abençoou e multiplicou tudo aquilo que ele tinha. Então nós precisamos ter a atitude de movimentar. E quando Deus fala para ele, olha, conta as estrelas do céu, continua a palavra. Assim será a tua semente. Deus falou de filho? Não, Deus falou de semente. Aí tem um segredo aí. O filho e a semente. Um filho, ele tem uma limitação de descendência. Uma semente, não. Se você analisar, você vê as famílias maiores, famílias aí, vão dizer que se tiver 50 filhos, né, é um milagre extraordinário. Mas a semente que é plantada em um, quando ela cresce, multiplica, ela gera muitas e 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 muitas outras sementes. Deus quer que você hoje plante uma sementinha. Para que essa sementinha ela possa crescer e frutificar. Mas ela precisa estar numa terra que aceita a semente. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, ela precisa ser acompanhada para que tudo aquilo que foi determinado e planejado sobre ela aconteça. Ninguém planta uma semente para largar ela lá. Pelo contrário, tem-se um objetivo, tem-se um propósito. E Deus é a mesma coisa, irmãos. Ele tem um objetivo e tem um propósito. Talvez a mente de Abraão, nesse ponto, fosse limitada como a nossa. Ah, Senhor, como é que eu vou contar as estrelas? Como é que vai ser a minha semente aí? Se a minha esposa ela é estéril? Se isso, se a minha condição, se a minha idade, se o meu convênio médico, se o hospital é longe, se eu sair da casa, agora eu nem sei a cidade que eu estou, eu não sei como é que vai ser aqui, não sei nem se tem parteira aqui. Um monte de preocupações em que Deus não está preocupado com nada. Porque tudo aquilo que eu preciso e você precisa, irmãos, Ele pode providenciar. É isso que Deus quer que você entenda hoje. Qualquer coisa que você precisa da sua vida, a solução está nele. Quer sair do vício? A solução está nele. Quer ser curado? A solução está nele. Quer mudar de vida? A solução está nele. Quer ser batizado com o Espírito Santo? A solução está nele. O que é que você precisa de Deus hoje? A solução está nele e Ele está hoje disposto como um pai a te oferecer. Mesmo que você não mereça. Essa é a diferença do pai. Às vezes Ele vai te dar bronca, às vezes Ele vai ficar bravo, vai te colocar de castigo, mas no final, Ele sempre vai estar lá do seu lado. Para te dar alguma coisa. Para te ensinar que aquela situação que você passou toda tinha um propósito, tinha um objetivo. Nada do que Ele decidiu sobre a sua vida foi em vão.
É que a gente quer entender toda a história. A gente quer saber como Deus vai agir, quanto que Ele vai agir, por que que Ele vai agir, se Ele vai usar alguém, se Ele não vai usar ninguém, se Ele vai falar em profecia, se Ele vai falar quando eu ler a Bíblia, se Ele vai falar como eu estou falando aqui, se Ele vai falar quando eu ler o texto. Irmãos, ora e espera Ele te responder. Se tem uma garantia nessa terra, irmãos, é que toda oração ela é ouvida por Deus. Toda oração é ouvida por Deus. Pode ser que nem toda seja executada ou cumprida como a gente quer, mas ela sempre é ouvida por Deus. E Deus vai chamando Abraão para algo diferente. Vamos prestar atenção no cenário. Sai do ambiente que você está. Eu preciso de uma mudança, eu preciso que você rompa vínculos. Deus quer que você rompa vínculos. Você não precisa de oráculos para estar ao seu lado falando o que você tem que fazer. Você não precisa de profetas estar ao teu lado falando o que você tem que fazer. Você precisa de alguém chamado Espírito Santo da promessa. Ele tem o poder e a capacidade de revelar tudo aquilo que está escrito aqui. É esse que você precisa conhecer. Não desprezando o profeta, nada disso. É porque hoje a gente está fazendo como Uzá fez. A Arca da Aliança está aqui em casa. É a gloriosa presença de Deus. Mas eu passo lá, é a presença de Deus. Eu passo lá, não acontece nada. Eu passo lá, falaram que era só os levitas, eu nem sou levita, estou passando aqui. Hein? E vai se acostumando. Né? Deus quer que você rompa vínculos hoje, irmão. Pare de viver essa vida acostumada que você está. Eu fui lá no culto, orei, ouvi a palavra, saí, tudo bem, glória a Deus. Quarta-feira tem mais. Não, irmão, Deus quer que você rompa vínculos. Faça aquilo que você nunca fez. Ore como você nunca orou. Jejue como você nunca orou. Leia a Bíblia como você nunca leu. E você vai começar a descobrir milagres, sinais e prodígios que Deus pode fazer usando você mesmo, não usando ninguém. Deus não quer que você passe a oportunidade de ter um relacionamento com Ele para o próximo. Se Deus chama você, irmãos, é você. Se dispõe a fazer. Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, você vai libertar o povo. Não sei falar. Arão está vindo aí. Hein? Conversa com o Arão aí para ver se vocês dão jeito. Deus não vai impedir de livrar o povo porque o Moisés não quer ir. Não, ele pode pôr um Arão, ele pode pôr um Neemias, pode colocar quem quiser para que aquela promessa se cumpra. Mas ele espera que você assuma esse papel de vínculo com ele, de relacionamento com ele e abandone todas as práticas para seguir a ele. Pastor, é que você não sabe. Nem me conta, teu irmão. Prefiro não saber. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. Deus, Ele ouve todas as coisas. Nada fica oculto aos seus olhos. Nada. Eu estou gemendo aqui, a minha oração nem sai, estou sussurrando. Deus, Ele está ouvindo. Porque Ele não ouve a voz que sai da sua boca, Ele ouve o clamor que sai do seu coração. É aí que Ele vê. Por isso que a Bíblia diz que mesmo que a sua palavra não se formou no pensamento, nem chegou na sua boca, Deus já conhece no seu coração. O trâmite às vezes é humano, mas o processo de Deus sempre é divino. Sempre Ele vai se manifestar com algo que você não espera. Sempre Ele vai agir da forma que você nunca planejou. E tudo aquilo que você planeja, arquiteta, Deus está falando hoje assim, não serve para nada. Porque o plano que eu estou arquitetando é um plano que ele vai do começo até o fim. O problema é que a gente quer definir o começo e a gente quer definir o fim. E eu aprendi algo ontem fantástico. Eu queria que você abrisse aí, Gênesis 1, versículo 1. Eu vi uma palavra de um pastor americano ontem. O vídeo é tão velho que eu nem sei se ele está vivo ainda.
Se for o mesmo que eu estou pensando, eu acho até que ele já morreu mesmo. É que era um recortezinho só. Gênesis 1, versículo 1, diz o quê? Não, muito fraco. De novo. Amém? Agora vamos ler o versículo 0. Não está aí na sua Bíblia, né? O versículo 0. Mas eu vou ler para você o versículo 0. Diz assim: antes que houvesse o começo, Deus estava lá. Antes que houvesse o começo, Deus estava lá. Deus não passou a existir porque no princípio iniciou-se alguma coisa. Deus estava no começo porque Ele iniciou o começo de todas as coisas. Ele não foi criado, Ele não foi separado, nada. Tudo que acontece na terra, desde o começo, foi porque Ele estava no começo e Ele iniciou todas as coisas. Talvez você chegou hoje numa situação aqui de abandono, deixado de lado, isolado, não importa. Ele é o começo de todas as coisas. É Ele que determina o começo, o meio e o fim. É isso que está lá no Salmo 139. Né? Ele conhece a minha vida, Ele me viu quando eu era formado em oculto e todos os dias da minha vida estão descritos no seu livro. Você acha que Deus não te conhece, irmão? Não sei, tem alguém que está se sentindo sozinho, isoladinho aqui, e Deus está colocando no meu coração de novo. Eu só quero te dizer uma coisa, um dia, a Bíblia cita uma história de um homem chamado Mefibosete. E ele era para ser um rei. Ele vinha de uma herança de rei. Mas ele sofreu um acidente, ele machucou as suas pernas. E ele ficou imobilizado. E quando o reinado do seu pai e do seu avô caiu, ele foi abandonado, porque ele era uma criança. Então ele foi levado para que não morresse, né, pelos seus inimigos, pelos filisteus que iam matá-lo. E ele ficou isolado, ele ficou esquecido. Isso aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, irmãos, nunca. Quando Deus planta a semente, irmãos, Ele garante a descendência. É isso que eu quero que você entenda. Quando Ele planta a semente, Ele garante a descendência. Deus unge Davi. Depois de 16 anos, Davi se torna rei. Não foi assim, ungiu, virou rei. Não foi assim, 16 anos. E um dia ele está na mesa e Deus fala para ele assim: tem alguém faltando aqui. Ele olha, vê, meus filhos estão todo mundo aqui, minha esposa está aqui, meus servos estão aqui, Senhor, não está faltando ninguém. Está faltando alguém que um dia você deu a sua palavra. Aleluia. Está faltando alguém que um dia você fez uma palavra profética sobre ele. E quando você dá sua palavra sobre alguém, você também tem que garantir a execução para a sua descendência. E Deus fala para ele: você não fez uma promessa sobre a descendência de Saul? Ah, sim. Na hora ele se lembrou, chamou seus responsáveis, falou: pode procurar alguém da linhagem de Saul. Ele fez a promessa para Jonatas, mas vinha da linhagem de Saul. E eles foram procurar, e demorou-se alguns dias, mas encontraram Mefibosete. Ele estava em uma cidade que chamava Lodebar. Lodebar significa local de esquecimento. Talvez você entrou aqui estando em Lodebar, no local de esquecimento. Senhor, o Senhor não me vê, o Senhor não me contempla mais, o Senhor não me ouve mais, o Senhor não vê o que acontece comigo, o Senhor não vê o que está acontecendo. Eu já perdi todas as coisas, eu perdi minha família, eu perdi minha descendência, eu perdi a minha linhagem. Deus fala para você hoje: eu não te esqueci.
Eu estou indo te buscar em Lodebar, porque você precisa sentar para comer na mesa do rei hoje. Deus te chamou para você sentar na mesa do rei. Não importa onde as circunstâncias te levarem, irmãos. Se você está preso nele, ele vai te colocar para comer na mesa do rei. E no primeiro dia que Mefibosete se apresenta, que ele senta na mesa do rei, ele fala: eu não sou digno de sentar aqui. Ó, Deus querendo trabalhar em você. Eu não sou digno de sentar aqui. Mas ninguém senta na mesa do rei por causa da sua condição. A gente senta na mesa do rei porque o rei te convida para sentar. E é ele quem separa e prepara um lugar, para que você esteja pronto e apto para estar lá. E talvez Mefibosete falou: olha, glória a Deus, louvado seja Deus que lembrou-se de mim. Não. O rei fala: a minha promessa não era essa. A minha promessa é sentar aqui e eu vou devolver tudo aquilo que é de direito da sua descendência. Talvez o diabo roubou alguma coisa de você, Deus vai fazer devolver tudo aquilo que foi determinado sobre a tua descendência. Você precisa crer, irmão. Você precisa viver isso no seu coração. Você precisa aceitar essa palavra e ela ser algo que transforma a sua vida. Mas sabe o que acontece? A gente se conforma com a situação. E aí, olha, Abraão já tinha saído do lugar onde ele estava. Deus chama ele e fala: olha, conta as estrelas, assim vai ser a sua descendência. Mas ele ainda está esperando, como que vai ser? Eu não tenho condição. E aí sabe o que Deus faz? Aleluia. Gênesis 17, Deus se apresenta para ele. E fala para ele assim, ó: Abraão, você precisa de uma coisa só. Gênesis 17 diz assim: anda somente na minha presença e ser perfeito. O resto está comigo. Anda na presença de Deus e ser perfeito, porque o resto está com Ele. Ah, mas olha, e Abraão insiste, né? Que o ser humano é assim, né? Enquanto ele não tem a revelação clara e objetiva do que vai acontecer, ele fica insistindo. E aí eu vou te falar de novo: não adianta ficar insistindo na revelação completa. Deus vai te dar em dose homeopática. Porque se você vê tudo, você vai criar um outro problema. Você vai ter ansiedade para que aquilo se cumpra rápido. Aí você perde. Então Deus, ele vai te modelando. Ele vai te aperfeiçoando, ele vai aparando as arestas, ele vai tirando aquilo que não precisa e vai embutindo aquilo que você precisa como essência. E Abraão continua insistindo, e Abraão fala para Deus: olha, eu já sou velho, eu tenho 99 anos, 100 anos eu tenho, a minha esposa tem 90. Que condição nós vamos ter? Não tem mais situação. Anda na minha presença e ser perfeito. Ah, mas olha, Senhor, eu tenho esse monte de restrição aqui. Aí Deus faz algo extraordinário, que é a mesma coisa que ele fez com Jacó. Fala: Abraão, você precisa mudar quem você é. Se você continuar, saiu da parentela, você está obediente, mas você não está transformado. Não adianta eu ser obediente e não ser transformado, não adianta. Fala: Abraão, vem cá. Era Abrão ainda, não era Abraão. Falou: seu nome vai ser modificado agora, para que a descendência da semente seja abundante e frutífera. Você precisa mudar quem você é. Então você não vai ser mais Abrão, vai ser agora Abraão, porque você será pai de nações. Agora que Deus está chegando no filho, depois de acontecer tudo isso, agora que Deus vai chegar no filho. Aí fala: chama sua mulher também, porque sua mulher também não adianta. Sarai não vai resolver nada. Olha só, vou tirar o I do nome dela.
Sara. O poder de uma letra é o poder de transformar ela em mãe de nações. Quando você muda a sua identidade na presença de Deus, irmãos, não há limite para Deus operar. Quando você muda quem você é e entrega totalmente nas mãos de Deus, não há limites para Deus usar a sua vida. Não há limites para Deus te modificar, não há limite para Deus transformar a sua história e escrever uma nova história diferente. Mas Deus, ele vem construindo um processo. Talvez você não entenda o que você está passando, e eu quero te falar hoje, Deus está construindo em mim e em você um processo, para que o final seja tão glorioso quanto o começo. Porque às vezes a gente está lá, não importa como você entrou para Jesus, não importa o seu final, isso é mentira, irmão. Porque se Deus estava no começo da sua história, Ele vai garantir o final dela. Quando a gente fala isso, a gente transfere a autoridade de Deus para o homem. E é por isso que aí a gente se perde no caminho. Não dê para o homem o lugar que foi separado para que ele habite. Era isso que Deus estava trabalhando em Abraão. Olha, sai de onde você está. Sai, Senhor. Segue pelo caminho. Estou seguindo, Senhor. Para onde que eu vou? Não importa. Continua andando, Abraão. Abraão, você está vendo as estrelas do céu? Estou vendo, Senhor. Está vendo? Sua semente vai ser daquele jeito. Senhor, mas olha, eu não estou vendo ambiente, eu não estou vendo circunstância, não estou vendo condição, eu não estou vendo recursos necessários para que isso aconteça. Não importa, Abraão. Você precisa mudar a sua identidade, mudar quem você é, e você vai ver o que eu vou fazer. Mas sabe o que Deus faz? Fala, Abraão, agora que você mudou a sua identidade, Deus vai seguindo. Agora que você mudou a sua identidade, sabe as estrelas do céu? Nossa, Deus é fantástico. Não só a sua descendência será como as estrelas do céu, mas também será como as areias da praia. Você consegue contar os grãozinhos da areia da praia? Talvez tenha mais grãozinho na areia da praia do que estrela no céu. Ao nível da dimensão que Deus quer te elevar nessa manhã. Ele não quer fazer de você mais um participante de culto. Eu não quero que você venha aqui porque você veio para... eu vim aqui para ouvir Deus falar. Irmãos, ouvir Deus falar não resolve nada. Sabia disso? Ouvir Deus falar não resolve nada. Só resolve quando a palavra que você ouve, ela tem um efeito produtivo dentro de você. Se não é um discurso de um pastor ou de um orador, não importa. Deus vai lá e muda a identidade dele. Ah, pastor, mas só mudou o nome. Não. Não é o nome que mudou, irmão. O que mudou é o poder da palavra de Deus. Quando Deus dá uma ordem, irmão, tudo na terra e no céu tem que obedecer. Já parou para pensar nisso? Na dimensão do poder de uma palavra. O que eu quero dizer com isso? Não existe impossibilidades para aquele que ora e determina a palavra. Tudo que você conhece no mundo, tudo que você conhecer no mundo, hoje, no passado e no que há de vir. Tudo que você conhece da estrutura do seu corpo humano, tudo aconteceu pelo poder de uma palavra. Haja luz, houve luz. Haja os luminares, haja os firmamentos, haja vegetação, haja animais, haja estrela, haja emprego, haja novidade de vida, haja derramar do Espírito Santo, haja poder de Deus descendo na terra, haja a escala de bênção sobre a sua vida, como foi cantado aqui, que chuvas de bênção serão trazidas sobre a minha vida. Você precisa determinar, crer e esperar. Não se conforme com o jeito que você está levando a sua vida.
Cada dia que você passa longe de Deus, cada dia é um dia perdido. Cada dia que você fica longe de Deus, irmãos, você perdeu a experiência de ter algo novo sobre você. Ah, pastor, você não sabe as minhas lutas, a minha dificuldade. Não sei, não quero saber. E Abraão talvez tivesse bastante. Mas Deus fala para ele, Abraão, agora a Sara ela é estéril. Até então, irmãos, Deus só tinha orientado Abraão. Seguiu-se tudo aquilo por fé. Deus fala para ele assim, agora você vai ter um filho. O seu filho se chamará Isaque. Ele será considerado seu único filho. E nele, toda a descendência da semente será posta. Abraão fica feliz. Sara dá uma risadinha e fala, se Deus aí, só se ele for muito poderoso mesmo. Os desafios de Deus, irmãos, são impossibilidades para o incrédulo. Quando você crê, não existem impossibilidades, porque é onde Deus age. Quando você acha será, você está transformando o poder de Deus no poder do homem, e está nivelando a você. E quando você nivela a você mesmo, você olha que você tem um monte de defeito, tem um monte de falha, tem um monte de impossibilidades que estão presas na sua vida. Mas em Deus, nenhuma. A Bíblia diz bem claramente, haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Não. Só há impossibilidades quando a nossa fé não é praticada. E aí Abraão, junto com sua esposa Sara, tem um filho chamado Isaque. A Isaque virou alegria. Deus até deixou eles um pouquinho tranquilos. Falou, não vou nem atrapalhar a felicidade do Abraão aí. Vou deixar ele quietinho um tempinho aí. Deixa ele desfrutar da bênção, deixa ele desfrutar de ser pai, deixa ele desfrutar de 100 anos de esterilidade. Os homens que olhavam, é isso que a Bíblia e Deus é fantástico. As pessoas olhavam para Abraão e para Sara e neles imputava a esterilidade. Deus olhava para Abraão e viu uma descendência numerosa. Por isso que o seu conselho tem que estar com Jesus, porque ele foi chamado para ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz. O homem, irmãos, ele só olha impossibilidades. Deus não. E Deus deixa ele ali desfrutar do momento de ser pai. Fala, deixa ele ir. Ele já saiu, está obediente, tem uma nova identidade, está transformado. A palavra está se cumprindo, a descendência agora vai ser multiplicada. E ele deixa lá. Passa-se um tempo, Deus se apresenta a Abraão de novo. Oi, Abraão, tudo bom? Tudo bom? Ô, Senhor, está maravilhoso agora, hein? Como desfrutar da sua bênção é algo extraordinário. Aquela palavra que o Senhor falou, até meu nome você mudou. Agora você me deu meu filho aqui, agora, ó, só vou gerenciar agora. Ele mesmo se promoveu para outro nível, né? Agora só vou gerenciar aqui. Olha, deixa o Isaac tocar aí. Só quero viver de renda hoje, né? Minha renda passiva aqui, nasceu o Isaac. Aí Deus fala assim, tá tudo bem, Abraão? Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo, Abraão? Tá tudo tranquilo. Você tá feliz? Estou feliz. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Você está muito feliz, acho. Eu quero te transformar em alguém muito mais feliz. Você consegue enxergar no sacrifício o poder de Deus transformar a sua felicidade? Abraão enxergou isso. Deus fala, Abraão, é o seguinte, você está muito feliz, mas para mim é pouco. Eu não gosto de crente feliz. Eu gosto de crente muito, muito, muito feliz. Porque crente muito, muito feliz, ele não se contém e ele quer passar tudo aquilo que ele teve de experiência.
Ele quer contar para todo mundo, ele quer mostrar que Deus é, e para ele não tem limite, mas todas as impossibilidades foram tiradas, e ele quer que Deus faça aquilo que fez com ele para todo mundo. E eu penso assim, Abraão fala, não, Deus, está tudo ótimo, não precisa nem mexer mais nada. Às vezes a gente chega num nível que a gente fala para Deus assim, não, pode ficar quieto, está tranquilo, agora está. Não precisa nem operar mais, agora é só esperar voltar. Só esperar o arcanjo. Só ele fazer aquele barulho extraordinário e tal. Deus fala assim, já que está tudo muito feliz, já que você está bem feliz, eu quero te transformar numa outra dimensão de felicidade. Eu quero que você me dá o seu único filho. Leva na montanha e sacrifica. A ordem é essa, eu quero teu filho. Aí vai todo mundo falar assim, Deus queria provar a fé de Abraão. Não. Deus queria ensinar Isaac. O processo não estava mais com Abraão, porque eu tenho certeza, se Abraão morresse ali, ele mesmo estaria feliz. Já estaria realizado. E aí, você vê o texto, Gênesis 22, ele não tem dúvida no seu coração. Deus quer te levar numa situação, irmãos, na sua vida espiritual, que você não tenha dúvida que Deus vai agir. Não importa o momento, não importa a circunstância, não importa que o que você vê gere no seu coração impossibilidade. Mas quando o seu coração olhar e ver que é impossível, saiba que é o momento de Deus agir. É a hora de Deus operar o sinal e o milagre. E aí Abraão separa 2 servos e fala assim, vamos comigo e eu vou levar um menino, porque nós vamos ali sacrificar. Abraão não revela o plano para o seu filho. Abraão não revela que Deus tinha pedido ele em sacrifício. Aquilo que Deus passou de particular com você, você não tem que passar para frente. Nem para os seus filhos, nem para sua esposa, nem para ninguém. Porque o que é seu, é só seu. Mas a sua família vai render frutos daquilo que você guardou. E a criança não está entendendo o que está acontecendo. É levada lá, e no meio do caminho, Abraão despede os 2 servos e fala, fica aqui, porque aqui agora é só eu e ele. O texto não fala, né, mas dá para imaginar uma criança, né? Se homem adulto ou mulher adulta é curioso, você imagina a criança. Pai, onde nós vamos? Vamos fazer o quê? Vixe, Deus vai operar? Que legal. Nós vamos fazer o quê? Vai ser sacrifício? Que legal, pai. E aí, como vai ser? Não, Deus vai fazer um sacrifício ali. Mas cadê? Eu não posso ajudar a carregar o cordeiro? Eu vi que você não trouxe nenhum, você deixou os servos lá atrás. Imagina que a criança começou ali uma série de indagações. E ele fala para o filho, não, espera aí, nós vamos ali sacrificar, porque Deus proverá um cordeiro. Qualquer ser humano naquela hora, da palavra, me dá seu filho, tinha visto em Deus uma sentença de execução. Morte. Abraão viu uma possibilidade de salvação. Fala, Deus proverá um cordeiro. Pai, mas por que você está me amarrando? Que Deus vai prover o cordeiro. Mas prender meus pés, pai. Vou prender agora as pernas. Vou prender as pernas. Pai, e o cordeiro? Cadê o cordeiro que não chega? Acho que já ficou. Cadê o cordeiro que não chega nunca? Não, fica tranquilo, filho. Vou prender as pernas. Pai, meus braços, você quer ajuda aí, pai, para prender alguma coisa a mais? E foi prendendo criança até que ele estivesse preparado para o sacrifício. O sacrifício que eu preciso e você fazer, irmãos, é deixar Deus agir no nosso coração. Mas todos os outros detalhes, responsabilidade minha e sua. Abraão foi e preparou tudo aquilo que era necessário para que o altar do sacrifício estivesse pronto. Para que Deus manifestasse a sua glória. Muitas das vezes a gente vem na igreja e sai da igreja e não sente nada, é porque a gente não preparou o altar para que o fogo descesse. E Abraão, ele tem a ordem dada, sacrifício. Ele pega
o seu cutelo, a sua faca ali, e ele se prepara, e ele sobe em cima da criança. E eu fico imaginando a criança olhando para o pai. E o pai olhando para a criança. O pai não via mais a criança. O pai via um cordeiro. E quando ele levanta a sua faca, o anjo dá ordem. Opa! Espera aí, Abraão. Espera aí, Abraão, porque tem um cordeiro ali preparado para o sacrifício e não é ele. Aleluia. Nada diferente, irmãos, de João 3, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus preparou o mundo inteiro para que Jesus viesse e pudesse encontrar você hoje aqui, para que você saísse daqui diferente do que você veio. E se saísse daqui alguém salvo. Sabe o que aconteceu com Abraão? A alegria de ter um filho foi superada abundantemente mais pelo livramento que Deus providenciou para ele no altar. Tem circunstâncias da nossa vida que a gente não entende o que acontece, mas eu digo para você, prepare o altar. Deixe o altar preparado para que a qualquer hora Deus desça fogo e mude a sua condição de maneira extraordinária. Sabe o que é preparar o altar? Ore. Leia a Bíblia, jejue, se consagre, desligue a sua mente do diabo, se apegue no que Deus pode fazer, porque hoje, irmãos, o plano do diabo é esse, ele quer mudar o seu objetivo de vida, se é adorar a Deus, ele quer atrapalhar. Você acha que ele não agiu em nenhum momento no momento que Abraão fosse lá para o sacrifício? Com certeza. Não é porque a Bíblia não cita que ele não apareceu, não. Talvez ele ficou ali e falou assim, tá vendo aí? Deus deu a promessa, hein? Ó, que promessa boa, hein? Ó a descendência aí, ó as estrelinhas caindo do céu. Ixi, ó. A maré está levando todos os grãos de areia. Talvez é assim que ele se apresenta para você. Olha, a sua condição já foi. Olha, o projeto de Deus sobre a sua vida acabou. Olha, as circunstâncias estão te levando para outro nível. Deus veio te falar hoje, saia da onde você está, mude a sua identidade, porque o que Deus fará na sua vida será extraordinariamente abundante, como você nunca viu. Que o altar da sua vida sempre esteja preparado para o sacrifício acontecer, porque você não sabe a hora que Deus vai se manifestar. A diferença de Abraão para Deus é uma só. Deus não parou a faca que ia em Jesus. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem era necessário que toda a humanidade fosse salva. Você está aqui hoje porque ele, diferente de Abraão, ele foi no sacrifício até o fim. E o cordeiro que precisava ser provido para que o altar fosse cheio da presença de Deus foi Jesus. E ele morreu para que você e eu tenhamos vida e vida em abundância para sempre. Esse é o propósito de Deus. Por isso que a Bíblia fala de Abraão em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Neemias, Miqueias, Reis, Crônicas, Mateus, Marcos, Lucas, Isaías, Jeremias, Hebreus principalmente, né? Tiago. Se você for buscar nos livros da Bíblia, assim como a pessoa de Jesus é bem presente, assim como Moisés é bem presente, Abraão também é bem presente. E você só está aqui hoje, porque um dia Deus chamou Abraão e falou, saia, olha as estrelas do céu. Assim será a sua descendência.
Você que está aqui hoje, você é um filho da promessa que Deus fez a Abraão. E qual é a promessa que Deus fez para Abraão? Que ele seria abençoadíssimo. Os seus filhos encheriam a terra e ficariam à porta de todos os arraial do inimigo. Sabe o que é isso? Todo aquele que faz parte da família de Deus faz com que Deus se torne onipresente nessa terra. Amém? Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Fala para ele assim: quer ser um Isaac? Ou um Abraão? O Isaac foi o limite de Abraão, mas ele foi o começo da descendência de Deus. Ninguém perde quando está em Deus. Amém? Que você possa ser abençoado, não só por essa palavra, mas com a presença de Deus abundante na sua vida diariamente. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.